Olá, amigos do Leopoldo Machado. Nos encontramos mais uma vez aqui no canal da Elma, no YouTube, para participar desse papo fraterno. Quando eu fui convidado, algumas dúvidas acerca do tema me vieram à mente e eu precisei conversar com meu mentor espiritual, meu guia, sobre que tema eu deveria abordar com vocês. E ele me respondeu com o tema caridade. Eu fiquei um pouco receoso, porque eu disse, nossa, caridade, tanta gente fala sobre isso, é um tema tão abordado em vários centros espíritas. O que é que eu posso fazer, o que é que eu posso falar, o que é que eu posso fazer de diferente para agregar, né, a essa mini palestra? E ele fez os seguintes questionamentos para mim. O primeiro foi, você é caridoso? O segundo, as pessoas que estão ao seu redor são caridosas? E o terceiro, a sociedade na qual você está inserida é caridosa? E eu cheguei ao resultado que não. Por mais que a gente fale de caridade, por mais que a gente escute caridade, a gente ainda está aprendendo, ainda estamos engatinhando nessa jornada, não é, da caridade, do amor, do respeito ao próximo. Então, eu começo minha reflexão de hoje, baseado nesse tema, com uma frase de Dalai Lama, que é o líder espiritual budista, né, tibetano, que é: orar não é o mais importante. Importante é praticar a caridade e o amor, mesmo para uma pessoa que não seja religiosa. Para ele, né, para o Dalai Lama, o mundo é muito fácil, a vida é muito descomplicada e ninguém precisa sair em peregrinação, ninguém precisa fazer jejuns prolongados no deserto, ou praticar mendigância para se tornar um ser humano melhor. Ou seja, a verdadeira transformação espiritual do indivíduo, ela está nas pequenas e nas fundamentais ações do dia a dia, independente do credo, independente do estilo de vida, da preferência sexual, da preferência política, da condição social. A vida, ela funciona como um jogo de dominó. Eu não sei se vocês já viram, mas existem vários vídeos e muitas pessoas gostam de utilizar essa brincadeira, que é empilhar dominós um ao lado do outro e depois derrubar a primeira peça e seguir em cadeia. Não é? Então a vida, ela funciona assim, dessa mesma forma que o dominó. Um dependendo do outro. Ninguém está sozinho, ninguém precisa realizar nada sozinho. Quando a gente derruba o dominó, quando a gente cria, né, o desenho, o formato, o ciclo que o dominó vai seguir, a gente tem uma ideia, mas a gente não sabe como é que ele vai ficar ao ser derrubado. Ele vai cair para a esquerda, ele vai cair para a direita, ele vai cair para frente, a gente não sabe. Então a vida é do mesmo jeito. A gente está aqui para ajudar o nosso irmão, a gente está aqui para nos ajudarmos, contribuir nesse ciclo, onde um depende do outro. Então, meus amigos, quando eu trago a frase que a oração não é importante, dita por Dalai Lama, não é desmerecendo o poder da oração, não é desmerecendo a relevância que a oração tem em nossas vidas e o poder que ela exerce, mas é para poder confrontar entre ficar na oração, na teoria, e começar a agir, arregaçar as mangas, deixar de corpo mole, parar com o álibi de que eu não tenho tempo e e conseguir sair da sua zona de conforto para poder enxergar o irmão, enxergar o próximo que está ao seu lado sofrendo, é muito mais importante. Então, a ação, ela tem esse poder de imediato, enquanto que a oração, não, ela leva um pouco mais de tempo. E nós não precisamos de grandes atos heróicos, nós não precisamos de grandes mudanças. Pequenas ações no nosso dia a dia já fazem a diferença para muita gente. Então, para ele, colocar a mão na massa faz toda a diferença. É como se você fosse cruzar uma ponte, numa noite gelada, e ver uma criança passando frio. Você pode ter 3 atitudes. A primeira é passar direto e não se sensibilizar. A segunda é ficar sentido e fazer uma prece, pedindo que a providência divina providencie um agasalho e acolha aquela criança com frio. E a terceira é parar e providenciar, tomar uma ação, buscar um agasalho, buscar uma manta para acolher essa criança, né? Ter essa atitude imediata. Então, ter um gesto, né? Ter uma ação. Então, que opção tem mais chances de diminuir o sofrimento imediato dessa criança? A prece, a pessoa que fez a prece para a providência divina, ou aquela que tomou realmente uma atitude?
E essa analogia ela me fez lembrar da parábola do bom samaritano, né, onde Jesus nos conta de um homem que descia de Jerusalém para Jericó e que foi brutalmente atacado por assaltantes que lhe roubaram tudo, inclusive as roupas, e o agrediram ao ponto dele ficar no meio da estrada todo machucado, né, ensanguentado. E pouco tempo depois passar um sacerdote que, vendo aquela cena deprimente, né, aquela cena triste, ele simplesmente ignora por achar que o rapaz não é digno de sua benevolência, de sua magnitude, né, por ser um sacerdote, e passa direto. Pouco tempo, passado mais um tempo, passa-se um levita que também observa, mas não toma nenhuma atitude. Até que demora um tempinho e chega um viajante samaritano, vê aquela cena, sente compaixão, né, em seu coração e vai ao auxílio do rapaz, do Senhor. Ele cuida do Senhor, cuida dos seus ferimentos, utilizando ataduras com óleo e vinho, coloca ele em cima do seu cavalo e o leva até a hospedaria de uma cidade mais próxima. Chegando lá, passa a noite cuidando dele e no dia seguinte, quando ele precisa seguir viagem, ele fala com o dono da hospedaria, né, da hospedaria, e deposita 2 denários para que ele continuasse com os cuidados com o rapaz. E afirma que, ao retornar de sua jornada, de sua viagem, ele arcaria com todos os custos financeiros dessa ação que ele pediu. Então eu pergunto a vocês, qual desses 3 viajantes realmente levou a máxima do Cristo de amar ao próximo como a si mesmo, de acolher ao próximo como acolher ao Cristo? Foi o sacerdote que é letrado, que é estudado? Foi o levita? Não, foi o samaritano. Justo aquele a quem as pessoas davam menos importância. Se nós formos pesquisar, né, as diversas religiões e excluirmos dela os ornamentos linguísticos, nós vamos chegar ao cerne dessas religiões, né? A sua estrutura principal, a sua parte essencial. E nós veremos que, na realidade, elas são todas iguais. Todas falam sobre amor e caridade. E se nós formos pensarmos, se a gente começar a analisar a nossa sociedade e a sua jornada evolutiva, nós vamos observar que estamos vivendo um processo de mudança de uma cultura materialista, individualista e imediatista para uma outra espiritualista, holística e principalmente mais solidária, né? Onde o amor e a caridade ela tem ganhado mais força e conquistado mais espaço, inspirando mais e mais pessoas ao redor do mundo. No Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec faz a seguinte pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? No que os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E a gente sabe que Jesus, quando fala de caridade, ele não se limita à esmola, à caridade material. Ele vai muito mais além. Ele abrange todas as relações em que nós nos achamos, né, com os nossos semelhantes, com as pessoas que estão no nosso dia a dia, com as pessoas que nos cercam. E sejam elas inferiores, sejam elas iguais, sejam elas superiores, todas devem ser tratadas da mesma forma. Ele fala de indulgência porque a indulgência nós é que precisamos. E ele nos proíbe que nós humilhemos as outras pessoas, né, os desafortunados, aqueles que estão abaixo de nós, contrariando, na realidade, o que costuma se acontecer. Então, quando nós vamos para uma festa, para um evento, e de repente chega uma pessoa rica, uma pessoa de posses, nós observamos que essa pessoa é muito bem tratada, com deferências, vira o centro da atenção. Enquanto que uma pessoa mais humilde, uma pessoa de menos posses, ela passa quase que invisível, imperceptível no espaço. As pessoas não dão crédito. E, no entanto, a gente deve ter em mente de que nós devemos ter o cuidado ao lidar com essas pessoas, com os sentimentos dessas pessoas, para a gente não aumentar o seu infortúnio pela humilhação. Não é porque o homem verdadeiramente bom, ele procura elevar aos seus próprios olhos aqueles que lhe é inferior, diminuindo assim a distância que os separa. Ajudar o próximo e fazer o bem nos proporciona sentimentos mais puros, suaves deleites e as alegrias do coração, que nem o remorso nem a indiferença conseguem perturbar.
Então, em nosso país, grandes festas acontecem. O maior São João do mundo, o Festival de Paritins, os festivais de verão e o carnaval em diversas cidades. Mas se a gente for parar para pensar, qual destas festas ela pode ser comparada realmente à sensação de alegria, a sensação efusiva de representar o Cristo a levar alegria às famílias que estão que estão sofrendo e que apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras da vida. Então vocês fazem ideia do quão é delicioso a sensação de ver renascer a alegria, onde antes só havia dor e sofrimento, onde só havia desespero. Vocês compreendem a nossa obrigação como cristão, como espírita, como budista, como judeu, para com os nossos irmãos, que nós devemos ir ao encontro deles, encontrar o infortúnio, prestar socorro, buscar as ovelhas perdidas, as misérias ocultas, porque isso, meus amigos, é o que o Cristo fala. Quando vestirdes a um desses pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que estáis vestindo, que o fazeis. Então, no momento que nós acudimos, nós ajudamos os nossos irmãos sofredores, seja da matéria, seja do espírito, nós estamos, na realidade, acolhendo, abraçando e auxiliando o Cristo que habita dentro do coração delas. Então, meus amigos, essa frase de Jesus me fez lembrar de uma música do padre Reginaldo Manzotti e Michel Teló, que vocês conseguem achar no YouTube com facilidade, não só na voz deles como de outros artistas também, chamado Um Jantar para Jesus. E a música ela narra uma história onde um rapaz, uma pessoa, convida o Cristo para jantar em sua casa, em sua residência. E ele é uma pessoa humilde, prepara um frango, tudo muito simples, mas de coração. Enquanto ele estava lá esperando o convidado ilustre, alguém bate na porta. E quando ele vai abrir, ele vê que é um mendigo faminto. Ele fica sem saber o que fazer, porque ele só tem aquele frango, e é para Jesus. Mas ele se compadece, vai lá discretamente, tenta tirar uma coxa do frango, sem que não fizesse um grande estrago na mesa que ele tinha preparado. E entrega ao mendigo, que retribui agradecendo e dizendo que jamais lhe falte pão em sua casa. Ele volta para dentro de sua residência e pouco tempo depois, novamente, a porta bate e ele vê que é uma criança, uma menininha com frio e com fome, né? E ele percebe que ela estava precisando não apenas do alimento material, do alimento físico, mas também do alimento espiritual. Ele conversa um pouquinho com ela e fica nessa. Ele vai novamente no frango, pega a outra coxa do frango, arranca e dá para a menina, que ela come super satisfeita, com os olhos brilhando, e retribui a ele dizendo muito obrigado, que nunca lhe falte pão em sua casa. Pouco tempo depois, né, a porta da casa dele bate novamente, e quando ele abre, é o convidado ilustre, Jesus, que chegou para jantar. E ele convida, Jesus entra, senta à mesa, e ele diz, Jesus, coma. E ele diz, não. Ele fica super, assim, sem entender por que Jesus não quer comer. Eu preparei tudo com tanto amor. E ele percebe o olhar de Jesus para a mesa, vendo o frango sem as duas coxas. Então ele começa a se justificar, que bateram na porta dele uma pessoa e Jesus interrompe e diz, não, eu não quero comer porque eu já estou satisfeito com as duas coxas de frango que você me ofereceu, nas duas vezes que eu bati a sua porta. Então é isso que o Cristo faz, né? Ele vem de diversas formas, ele nos visita a cada dia de diversas formas, de diversas maneiras, através de um amigo, através de um irmão, de um parente, de uma pessoa desconhecida, que busca um alimento, busca um abraço, busca um sorriso, busca uma compreensão. E é esse gesto pequeno que muitas vezes para a gente não tem grande significado. A gente acha que não fez o suficiente por ter dado um alimento a uma pessoa que pediu, ou ter conversado com uma pessoa que estava no meio da rua triste. E a gente tem que começar a perceber que são essas pequenas ações do nosso dia a dia que fazem a grande diferença. E é feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração e que consegue expor esse amor para o mundo, consegue externar essa felicidade e essa caridade para o mundo.
que a caridade é uma palavra tão sublime, né, que ela se sintetiza todas as virtudes. A caridade que devemos procurar é a paz do coração, é o remédio para as nossas aflições do dia a dia, porque nós somos seres complexos, nós somos seres humanos que ainda estamos em evolução, somos espíritos em evolução, né? Em um planeta de provas e expiações, lidando com essas nossas expiações, nossos defeitos que devemos corrigir durante a encarnação. Então, nós vamos ter dias ruins e vamos ter dias bons, como qualquer outra pessoa. Né? Nos dias ruins, nos dias bons, quer dizer, nós vamos nos sentir o quê? Super abençoados. Deus me ama, Deus cuida de mim. E quando chega o dia ruim, muitas vezes a gente blasfema, porque Deus esqueceu de mim, Deus não gosta de mim, Deus gosta do meu irmão, mas não gosta de mim. E a gente tem que começar a pensar que até o momento ruim, até o infortúnio, a gente deve agradecer, porque são formas que Cristo, que Deus consegue nos pôr à prova, nos mostrar o quão abençoados nós somos e o quão fortes nós somos, porque Ele não dá o fardo sem que a gente não consiga carregar. Então, quando estivermos nesses dias ruins, lancemos o nosso olhar para o nosso lado e para abaixo, a fim de vermos tantos irmãos em situação mais desoladora que a nossa, precisando de um apoio, de uma mão amiga e de um bem. Não vamos nos queixar, pelo contrário, vamos agradecer a Deus pelas dádivas derramadas, pela sua simpatia, pelo seu amor e principalmente pelas oportunidades que Ele nos permitiu, que Ele nos oferece, de auxiliar os nossos irmãos desafortunados da matéria e do afeto. Porque ser bom e caridoso, essa é a chave para entrar no céu, é a chave que temos em nossas mãos. Lembremos da máxima do Cristo, amai-vos uns aos outros. Portanto, sejamos bons, amparemos os nossos irmãos, deixemos de lado a chaga do egoísmo que nos corrói o coração. Cumprindo esse dever, estaremos conduzindo nossos corações pela estrada da felicidade eterna. Qual de nós ainda não sentiu o coração pulsar de felicidade, de íntegra alegria, quando vemos um ato de bela dedicação, uma obra verdadeiramente caridosa? Não nos falta um exemplo, meus irmãos. Rara é apenas a boa vontade. Em tempos de rede social, muita gente se aproveita para pôr máscaras, né, de felicidade na frente da real expressão facial de tristeza e finge para o mundo felicidade e autocontrole, apenas para ganhar likes, ganhar seguidores e fingir realmente uma felicidade para que as outras pessoas comprem a sua vida como sendo a mais feliz. É aquela velha história do gramado do vizinho é mais verde do que o meu. E é lamentável ver esses irmãos se afundarem nessa falsa vida. Mas, por outro lado, essas mesmas redes sociais elas têm apresentado algum outro tipo de perfil, que é o dos disseminadores do bem e da caridade, como o perfil do Razões para Acreditar, lá no Instagram, que ele não se limita apenas a compartilhar todos os dias casos de bondade, casos de caridade, mas ele organiza vaquinhas, né, virtuais, onde as pessoas de qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do país, elas podem fazer sua doação e auxiliar em um tratamento de saúde de uma pessoa doente, na construção de uma moradia digna para uma senhorinha, na compra de equipamento para auxiliar no trabalho, dentre tantas outras ações. Então, meus irmãos, como é reconfortante saber que tantos amigos, tantos irmãos nossos estão fazendo a caridade, estão compartilhando o bem e estão inspirando tantas pessoas pelo mundo. Né? Eu vi um dia desse uma mensagem nesse mesmo portal do Razões para Acreditar, de um rapaz que estava andando no seu carro, ele falou a cidade, mas eu não lembro, não me vem à mente no momento. E o que é que acontece? Ele viu uma senhora esticada no chão da via principal, né, da via pública. Outras pessoas desviavam, passavam direto, e ele parou. E foi lá e perguntou por que ela estava ali. Ela disse que queria morrer. Ele arrastou ela, pegou ela, levou para a lateral, né, para o acostamento, sentou ela no banquinho e começou a conversar com ela. E ela disse que queria morrer porque ela estava com problemas. O filho estava doente. Começou a dissecar a sua situação. E ele disse, espera aqui um minutinho que eu já volto. E ele saiu, comprou uma caixa de chocolate e voltou e entregou a ela. E ele viu a diferença, não que a caixa de chocolate fez, mas da ação
de se dedicar, de parar para escutar o sofrimento dela e dar um pouco de atenção fez de diferença. Muitas vezes a gente passa pelo meio da rua e vê uma pessoa jogada num canto e acha, é um bêbado, é um drogado. Não, nem sempre. A gente não sabe o que é que essas pessoas estão passando. A gente não sabe qual é a real situação que essas pessoas estão passando, não só fisicamente, como espiritualmente, como mentalmente. Pode ser uma perturbação, ela pode estar desiludida, ela pode estar depressiva. Enfim, são N possibilidades que não cabe a gente julgar. Nós não temos autoridade para isso. Quem somos nós? Como é o nosso telhado para que a gente possa jogar uma pedra no telhado do outro? Então, a gente não pode pensar dessa forma. São Vicente de Paula, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos descreve que a caridade é a virtude fundamental sobre o que há de repousar todo o edifício da virtude terrena. Sem ela não existem outras. E nos anuncia que, sem a caridade não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. A caridade é em todos os mundos a âncora, a eterna âncora da salvação. A mais pura emanação do Cristo é o presente, é a virtude que Cristo nos deu e que não cabe que tipo de filho nós seríamos, que tipo de irmão nós seríamos a recusar um presente de tamanha magnitude. Nós estamos vivendo um período bem complicado, com pandemia, com crises políticas, crises financeiras, grandes perdas. E nesses momentos onde a dor é mais forte, onde o sofrimento ele grita mais alto, é fácil da gente blasfemar. Mas, meus irmãos, a gente não deve perder a fé. A gente não deve endurecer o coração. Não se deixe levar por essa vibração negativa, tóxica que está no ambiente. Demonstrem serem homens de bem, de fé, de boa vontade. Sejam firmes na obra do Cristo. Unam-se para continuar amplamente a obra de propagação da caridade e do amor do nosso Mestre Jesus. Como Madre Teresa de Calcutá nos falou, não espere por grandes líderes. Faça você mesmo, pessoa a pessoa. Seja leal às pequenas, porque é nelas que está a sua força. Seja leal às pequenas ações, porque é nelas que está a sua força. Deus está do nosso lado, sua falange espiritual está nos dando suporte nas batalhas, nos inspirando nas decisões, nos apresentando as oportunidades de evoluirmos, de crescermos moralmente. Portanto, meus irmãos, nada do que eu falei é novo. Vocês podem encontrar em textos budistas, em textos cristãos, em textos judaicos, espíritas, em tantas outras religiões, pela internet, em livros, em doutrinas por aí. Mas precisamos sair do estágio de saber, de ler e começar a agir. A acreditar nessa centelha divina que habita em nossos corações e sermos fortes no exercício da caridade, contagiando todos e iluminando todos que estão pelo nosso caminho a fazer a grande obra do Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus os abençoe hoje e sempre. Agora é o momento de recolhimento. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, pedir graças ao nosso Pai misericordioso e, acima de tudo, Senhor, pedir por aqueles que estão necessitados dentro dos hospitais. Vamos fazer a caridade, não a caridade material, mas a caridade espiritual, aquela caridade que é doar amor, que é fazer perdão, seguir os ensinamentos do Cristo, acima de tudo, perdoar e amar incondicionalmente, que nós vamos pedir pelos familiares daqueles que estão doentes dentro dos hospitais, vamos pedir pelas crianças, vamos pedir pelo momento de toda essa humanidade, que nós possamos sair mais fortalecidos na luz do Evangelho. Nós sabemos quando 2 ou mais pessoas se fazem presentes, Jesus está naquele lugar. Vamos sentir a presença de Jesus, vamos seguir os seus ensinamentos, vamos seguir na sua luz, e nós possamos, acima de tudo, ver no próximo um irmão de amor, um irmão de luz. Vamos, acima de tudo, Senhor, pedir que o dia de hoje seja um dia de aprendizado e que amanhã nós possamos estar fortalecidos para vencer todas as dificuldades que se encaminham à nossa vida, e vamos sair fortalecidos
através dos teus ensinamentos, dos ensinamentos do Jesus de Galileia. Que assim seja.